Alguns encontros parecem escritos nas estrelas. Existe uma força silenciosa que age por trás dos acontecimentos, conduzindo olhares, sincronicidades e sinais sutis que nos aproximam de alguém que, de alguma forma, parece já nos pertencer. Quando duas almas estão destinadas a caminhar juntas, o universo se manifesta de maneiras que a mente racional não pode explicar. Coincidências improváveis se repetem, sonhos reveladores surgem e uma sensação íntima de familiaridade envolve o encontro. Esses sinais não são meros acasos. Eles carregam a linguagem simbólica do inconsciente, revelando conexões profundas que escapam da lógica comum. Neste vídeo, vamos mergulhar nas razões ocultas por trás desses sinais insistentes, explorando como a psicologia analítica de Carl Jung oferece um mapa para compreender os encontros que parecem inevitáveis. Se você sente que o universo está tentando unir dois destinos, comente abaixo. Eu reconheço os sinais que o universo envia. Na visão de Carl Jung, os encontros significativos não são fruto do acaso. Eles são manifestações de algo que ele chamou de sincronicidade. Eventos que, embora não tenham conexão causal aparente, estão carregados de sentido para quem os vivencia. Quando duas pessoas estão destinadas a se encontrar, o inconsciente coletivo começa a operar através desses eventos sincronísticos, guiando cada uma delas em direção à outra. Jung acreditava que cada indivíduo carrega dentro de si aspectos inconscientes que anseiam por integração. A projeção é uma dessas manifestações, quando enxergamos no outro qualidades ou dores que ainda não reconhecemos em nós mesmos. Em encontros destinados a uma troca intensa de projeções, aquilo que falta em um é refletido no outro, despertando um processo de transformação. A outra pessoa, então, funciona como um espelho da nossa própria alma. Além disso, esses relacionamentos são portais para o processo de individuação, o caminho rumo à totalidade do ser. O encontro com o outro muitas vezes nos coloca em confronto direto com a nossa sombra, revelando medos, traumas e resistências que precisam ser curadas para que a verdadeira união aconteça. Outro aspecto central é o arquétipo do ânima e do ânimos, os princípios femininos e masculinos inconscientes que residem em todos nós. Nos relacionamentos destinados, há uma ativação profunda desses arquétipos, pois o outro desperta aspectos adormecidos em nosso psiquismo. Assim, os sinais do universo são, na verdade, mensagens simbólicas do inconsciente, convidando à integração, ao crescimento e à reconexão com algo maior. Enxergar esses sinais é o primeiro passo para compreender que esses encontros são, antes de tudo, jornadas internas. No tecido invisível da realidade cotidiana, há uma dimensão simbólica que se manifesta de forma constante, embora muitas vezes despercebida. Para Carl Jung, o inconsciente não é apenas um repositório de memórias reprimidas, mas uma realidade viva que se comunica por meio de símbolos, arquétipos e imagens que emergem em sonhos, fantasias e nos eventos aparentemente aleatórios da vida. Quando duas pessoas estão destinadas a se encontrar, essa linguagem simbólica começa a se tornar mais evidente. Os sinais surgem como pistas que ligam o visível ao invisível, revelando um movimento psíquico mais profundo. Esses sinais podem se apresentar de formas muito sutis, como ver repetidamente o nome da pessoa, ouvir músicas ligadas a ela em momentos inesperados, ou até mesmo encontrar objetos que remetem à conexão entre os dois. Não são simples coincidências, mas expressões simbólicas de uma realidade interior que deseja vir à tona. Jung chamava esse fenômeno de sincronicidade, uma coincidência significativa entre um evento interno, um pensamento, sentimento ou intuição, e um acontecimento externo, que não pode ser explicado por causa e efeito, mas que tem um profundo sentido subjetivo. O inconsciente usa o mundo externo como espelho. Quando existe uma ligação genuína entre duas pessoas, o inconsciente coletivo, uma camada psíquica compartilhada por toda a humanidade, pode mobilizar imagens, situações e símbolos comuns para fazer com que ambas percebam a conexão que as une. Não é o universo externo em si que quer uni-las, mas o self, a instância psíquica central que orienta o processo de individuação. O self opera como uma bússola interior,
e os sinais do mundo são como setas apontando para essa direção. Ao reconhecer essa linguagem simbólica, é possível perceber como o amor destinado não se revela apenas em gestos ou palavras, mas em detalhes profundos que acionam algo interno. Um olhar trocado no momento certo, um sonho que envolve o outro mesmo sem contato físico, uma sensação inexplicável de que aquele reencontro tinha que acontecer. Tudo isso é parte da expressão simbólica do inconsciente, que busca comunicar que existe ali algo maior do que a vontade individual, uma convergência de destinos. É nesse ponto que a intuição se torna um recurso essencial. Jung valorizava a intuição como uma função psíquica legítima, capaz de captar o sentido oculto das coisas. Muitas vezes, sentimos que algo está diferente sem saber explicar. Essas sensações são como chamadas silenciosas do inconsciente, impulsos que nos guiam mesmo quando o caminho ainda parece incerto. Quando o universo quer unir duas pessoas, ele não grita, ele sussurra, e quem estiver atento aos sinais conseguirá ouvir. Entretanto, reconhecer essa linguagem exige uma escuta profunda. O ruído do mundo externo, os condicionamentos sociais e os medos pessoais podem obscurecer esses sinais. Por isso, o trabalho interior é fundamental. A meditação, a análise dos sonhos, o registro de sincronicidades e a autorreflexão são formas de ampliar a percepção simbólica da vida. Quanto mais conscientes estivermos do nosso próprio mundo interno, mais claros se tornam os sinais externos. O inconsciente fala o tempo todo. Cabe a nós desenvolver a escuta para compreendê-lo. Quando os sinais se tornam persistentes, é porque o inconsciente está insistindo em ser ouvido. E quando essa escuta é levada a sério, abre-se um espaço para que o encontro destinado se concretize não apenas no plano físico, mas também no espiritual e emocional. Os sinais não garantem o desfecho, mas apontam o caminho. Eles são convites simbólicos para que se tome consciência da ligação e se responda com coragem, entrega e discernimento. A manifestação desses sinais no cotidiano é o modo como o inconsciente e o self apontam para aquilo que está amadurecendo dentro de nós. Ao honrar essa linguagem simbólica, damos um passo importante em direção ao nosso próprio centro, e com isso, nos aproximamos também de quem está destinado a caminhar conosco. Todo encontro significativo carrega, mesmo que de forma velada, uma dimensão transformadora. Para Carl Jung, essa transformação começa com o fenômeno da projeção, um mecanismo psíquico em que atributos inconscientes de nossa personalidade são atribuídos a outra pessoa. Em um relacionamento com forte conexão simbólica, essa projeção não apenas ocorre com intensidade, como também se torna uma chave para o autoconhecimento. O outro deixa de ser apenas um indivíduo externo e passa a funcionar como um espelho, refletindo conteúdos ocultos de nossa psique. A atração intensa por alguém, especialmente quando acompanhada de sinais do universo, quase sempre revela a ativação de uma parte não integrada de nós mesmos. O que idealizamos no outro, sua sensibilidade, força, espontaneidade ou profundidade, são frequentemente qualidades nossas que ainda não reconhecemos ou que foram reprimidas. Essas qualidades projetadas nos seduzem porque vibram com algo latente em nosso inconsciente, clamando por expressão e integração. No entanto, a projeção também revela nossa sombra, os aspectos reprimidos, negados ou temidos de nossa personalidade. Quando o outro desperta reações intensas, ciúmes, medo, raiva ou dependência, isso indica que ele está tocando em zonas inconscientes que exigem atenção. Jung acreditava que não existe encontro profundo sem confronto com a sombra. É por isso que relacionamentos destinados costumam ser desafiadores. Eles não servem apenas para conforto emocional, mas para a evolução psíquica. O outro se torna um portal para aquilo que precisa ser curado ou desenvolvido internamente. Esse espelhamento pode ser sutil, mas nunca é acidental. O inconsciente escolhe, por meio da projeção, parceiros que tenham os elementos necessários para despertar esse processo. Há uma inteligência simbólica por trás da atração. Mesmo os conflitos têm função. Revelam tensões internas que, se trabalhadas com consciência, tornam-se fontes de amadurecimento e transformação. Quando rejeitamos essa oportunidade, o relacionamento tende a se repetir em outras formas, com outras pessoas,
até que a lição inconsciente seja compreendida. A integração da projeção acontece quando conseguimos retirar do outro aquilo que originalmente pertence a nós. Ao perceber que a sensibilidade que admiramos é também uma parte nossa que precisa ser desenvolvida, o encanto deixa de ser apenas fascínio e se torna impulso de crescimento. Do mesmo modo, ao reconhecer que a dor que o outro desperta em nós é um reflexo de feridas não curadas, podemos transformar o sofrimento em cura. O relacionamento, então, deixa de ser um campo de idealizações e frustrações e passa a ser um espaço de individuação. Esse processo exige honestidade interna e disposição para olhar para si mesmo com profundidade. A armadilha da projeção é manter-se preso a ilusões, esperando que o outro preencha vazios que só podem ser preenchidos por nós. Jung alertava que o amor que nasce da projeção não é verdadeiro, até que se transforme em consciência. Isso não diminui a importância do sentimento, mas redefine sua função. Amar o outro é também amar o que somos quando despertamos para quem somos com ele. Nos relacionamentos que parecem predestinados, essa dinâmica é amplificada. Os sinais do universo que aproximam duas pessoas são, ao mesmo tempo, convites para um reencontro interno. Não se trata apenas de destino romântico, mas de convocação psíquica. O outro aparece como imagem viva de uma parte esquecida de nós. E é justamente isso que torna esses encontros tão marcantes. Eles ativam zonas adormecidas da alma e nos colocam diante da grande tarefa junguiana, tornar-se inteiro. Quando conseguimos atravessar o véu da projeção e enxergar o outro como ele é, com sua luz e sua sombra, estamos mais perto de amar de forma real. E mais do que isso, estamos mais próximos de nós mesmos. O espelho deixa de ser um véu e se torna janela para uma consciência mais ampla, onde o amor não é apenas encontro de dois, mas fusão de dois com algo maior, a própria essência do ser. Há momentos na vida em que tudo parece se alinhar com precisão silenciosa. Uma mensagem chega no instante exato. Um reencontro inesperado acontece quando já não havia mais esperança. Uma sensação interna, profunda e inexplicável, indica que aquele momento, aquela pessoa, aquele lugar, fazem parte de algo maior. Para Carl Jung, essas experiências não são fruto do acaso, mas manifestações de um princípio chamado sincronicidade. Eventos significativos que ocorrem sem conexão causal, mas que estão carregados de sentido para quem os vivencia. Quando duas pessoas estão destinadas a se unir, o tempo cronológico deixa de ser a única medida válida. A lógica linear dá lugar ao tempo kairos, o tempo da alma. Sincronicidade é o encontro entre o momento interno de prontidão e o acontecimento externo que ressoa com ele. Não é mágica nem superstição. É o inconsciente operando em sintonia com o mundo. E quando esse sincronismo se repete com uma mesma pessoa, quando a vida parece conspirar em torno daquele vínculo, isso sinaliza um movimento do self, a totalidade psíquica, conduzindo à integração. O destino, nesse sentido, não é uma linha rígida e imutável, mas uma inclinação da alma em direção à sua própria realização. O self, como centro organizador da psique, conduz o indivíduo em direção a experiências que favoreçam seu desenvolvimento e individuação. E os encontros amorosos, sobretudo os que se repetem ou insistem em retornar à consciência, são catalisadores poderosos desse processo. O universo parece insistir nessas conexões não porque manipule as circunstâncias externas, mas porque o inconsciente está tentando completar algo interno por meio do outro. Os sinais sincrônicos que surgem nesses contextos são múltiplos. Sonhos recorrentes com a mesma pessoa, números repetidos, símbolos arquétipos que aparecem em momentos específicos, encontros aparentemente aleatórios que reavivam conexões emocionais profundas. Esses eventos tocam uma dimensão simbólica que vai além da racionalidade, pois operam no plano do mito pessoal, aquele enredo arquetípico único que cada um carrega em sua trajetória. A consciência desses sinais requer sensibilidade e disponibilidade para escutar o que se move nos bastidores da razão. Jung afirmava que a alma se comunica por meio de imagens e símbolos, e é através deles que entendemos quando um acontecimento carrega uma mensagem maior. Em um relacionamento marcado pela sincronicidade,
Ambos os envolvidos percebem que algo transcende o mero encontro físico. Existe um reconhecimento silencioso, uma familiaridade que não se explica pela história vivida, mas por algo que parece vir de outro tempo, talvez até de outra vida ou de um campo inconsciente compartilhado. Mas é importante entender que a sincronicidade não garante permanência. Ela aponta sentido, não estabilidade. O fato de dois destinos se entrelaçarem de forma simbólica indica que há algo a ser vivido, compreendido, transformado. Pode ser uma união que perdura, pode ser um aprendizado intenso e breve. O destino não nos obriga, mas nos convida. E o livre-arbítrio atua em paralelo, moldando as escolhas diante dos sinais que surgem. Quando estamos abertos a essa dinâmica simbólica, o tempo certo se revela. Às vezes, duas almas se encontram quando ainda não estão prontas, e a vida as separa para que amadureçam. Outras vezes, elas se reencontram após experiências marcantes, já preparadas para viver uma conexão mais consciente. Em ambos os casos, os sinais continuam a aparecer, como se algo maior estivesse orquestrando o caminho de volta. O destino, então, não é apenas o ponto de chegada, mas o percurso cheio de sentidos que une almas que se reconhecem além da superfície. Jung via o encontro entre duas pessoas como a colisão de dois mundos. E quando essa colisão é guiada pela sincronicidade, o impacto é tão profundo que nenhuma das duas sai ilesa, no melhor sentido. Elas são transformadas, convocadas a olhar para dentro, a repensar sua trajetória, a integrar aquilo que antes estava fragmentado. E nesse processo, o amor se torna não apenas vínculo afetivo, mas força arquetípica que nos empurra para a totalidade. Para Carl Jung, o objetivo central da vida psíquica é a individuação, um processo contínuo de tornar-se quem realmente se é, integrando os diversos aspectos conscientes e inconscientes do ser. Nesse caminho rumo à totalidade, os relacionamentos não são meros acontecimentos afetivos, mas oportunidades cruciais de evolução interior, especialmente aqueles vínculos que parecem marcados por um destino, acompanhados de sinais insistentes e significativos, têm o poder de catalisar transformações profundas. O outro, nesse contexto, não aparece por acaso. Ele surge como parte ativa da jornada psíquica, provocando, desafiando e revelando aquilo que precisa ser olhado dentro de nós. Todo encontro verdadeiro coloca em movimento aspectos adormecidos ou fragmentados da psique. Há algo no outro que toca o que está em sombra, mas também o que está em potência. É nesse embate entre o que queremos mostrar e o que precisamos confrontar que a individuação se desenha. Nos relacionamentos marcados por forte carga simbólica, o self-aid como uma força organizadora que conduz cada indivíduo ao autoconhecimento, utilizando o vínculo como espelho, espiral e portal. A convivência íntima com o outro exige mais do que empatia ou amor. Ela exige entrega à transformação. A proximidade constante faz emergir conteúdos inconscientes que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Com o tempo, os mecanismos de defesa vão se dissolvendo e aquilo que foi recalcado começa a emergir. Inseguranças, traumas, padrões repetitivos e desejos não admitidos. O outro, ao tocar essas feridas, pode provocar dor, mas essa dor é sinal de que há algo vivo ali, algo que precisa ser acolhido e integrado. A verdadeira alquimia dos relacionamentos acontece quando ambos se tornam conscientes desse processo. Em vez de projetar a responsabilidade pelo bem-estar ou pela dor um no outro, cada um assume sua parte, compreendendo que o vínculo é um laboratório psíquico. Jung afirmava que encontrar a si mesmo é, ao mesmo tempo, encontrar o outro. Isso porque o outro evoca o que estava latente, provocando um mergulho necessário nas profundezas do ser. Relacionamentos que surgem sob a égide dos sinais do universo costumam provocar esse tipo de mergulho. Eles não oferecem apenas conforto, mas também inquietação criativa, aquela que obriga a crescer. São vínculos que desestabilizam o ego, desconstroem certezas e forçam o sujeito a olhar para dentro, a questionar suas narrativas, a rever sua história. E é justamente nesse desconforto que a individuação ganha força. Quanto mais verdadeiramente nos deixamos transformar pelo outro, mais próximos estamos de nós mesmos. Além disso,
Esses relacionamentos ativam os arquétipos do anima e do animus, as imagens internas do feminino e do masculino presentes em cada um. O outro aparece como manifestação concreta dessas imagens e, ao se relacionar com ele, o sujeito também se relaciona com esses aspectos internos. Isso significa que o encontro externo com o outro gênero, ou com sua energia complementar, é também uma convocação para integrar essas forças internas. O amor, assim, deixa de ser apenas externo e passa a ser ponte entre polos psíquicos opostos. Não raro, a caminhada com alguém marcado por tantos sinais se torna espiralada. Aproximações, distanciamentos, reencontros. Cada ciclo revela uma nova camada do inconsciente, exigindo mais profundidade e autenticidade. Mesmo quando a relação não se sustenta no plano material, sua marca psíquica continua operando como agente de transformação. O outro pode desaparecer fisicamente, mas o que foi ativado por ele continua a nos mover internamente. Jung via a relação com o outro como um caminho inevitável para o desenvolvimento psicológico, pois é no contato com o diferente que somos desafiados a transcender a unilateralidade do ego. E quando esse outro carrega uma presença simbólica tão forte, anunciada por sonhos, sincronicidades, intuições e repetições significativas, seu papel na jornada de individuação torna-se ainda mais evidente. Ele não é apenas companheiro de estrada, mas parte do próprio caminho. No fim, relacionar-se é sempre um ato de coragem. Coragem de se ver, de se perder, de se transformar. Quando o universo insiste em aproximar duas pessoas, talvez esteja apenas lembrando que a alma só se torna inteira quando reconhece no outro aquilo que faltava em si. E esse reconhecimento, ainda que venha entre lágrimas ou sorrisos, é sempre um passo firme em direção à totalidade. Quando sinais insistentes começam a surgir, quando o universo parece costurar encontros, coincidências e sentimentos com precisão simbólica, não se trata de ilusão ou fantasia. Trata-se de um chamado profundo da alma. Carl Jung nos mostrou que por trás de todo relacionamento significativo há uma trama psíquica sendo tecida e que muitas vezes o outro é a chave para abrir portas internas que não conseguiríamos alcançar sozinhos. Esses encontros guiados pela sincronicidade, projeção e espelhamento não são apenas experiências afetivas, mas marcos na jornada da individuação. Se você tem vivido sinais que apontam para uma conexão maior, não os ignore. Eles falam uma linguagem que vai além da lógica. Escute seus sonhos, observe os padrões, respeite as intuições. O universo não impõe, mas sugere. E quando estamos atentos, somos guiados com firmeza sutil rumo a encontros que transformam. Inscreva-se no canal para continuar explorando temas que revelam a profundidade da alma humana. E não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele pode ser o próximo passo no seu processo de autoconhecimento e reconexão com sua verdade interior. A jornada é interna, mas o outro é o espelho que nos revela. Que você reconheça os sinais e caminhe consciente deles.